Meus queridos irmãos e irmãs, muito boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Da minha parte, registrar a alegria, a satisfação, a bênção de estar com vocês aqui neste final de semana, na IPVC, não é? E também em nome da nossa missão, a agência APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, queremos agradecer ao convite, agradecer ao reverendo pastor titular, ao conselho da igreja, à junta de missões, ao ministério de missões, como ele já mencionou. Eu faço coro e da minha parte agradeço pelo convite. Passamos um dia maravilhoso aqui ontem estudando as escrituras, aprendendo mais sobre missões, e também quero agradecer de maneira especial pela atenção, pela acomodação, pelo carinho que os irmãos têm nos dado. De verdade tem sido um tempo precioso, louvado seja Deus por isso. Vocês estão de parabéns aqui pela igreja, por estarem servindo ao Senhor. Mas nesse momento, irmãos, eu quero, com muita alegria e com muito temor do Senhor, convidar você para abrir a sua Bíblia. Nós leremos uma porção das Escrituras na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 3. E o versículo 19 e o versículo 20 de 1 João, capítulo 3, diz o seguinte: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Pai querido, nós te louvamos pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a sua palavra, que é pura, que é santa, que é inerrante, que é infalível, que é viva e eficaz. E o Senhor tem nos dado a sua palavra na nossa língua materna, o português. E nós podemos ler, estudar, entender a sua palavra, que fala ao nosso coração, que fala ao nosso espírito, que nos edifica, que nos exorta, que nos santifica, que nos constrange, Senhor. E é isso que eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar profundamente ao coração do meu irmão, da minha irmã, daquele ouvinte, a quem chegue, Senhor, essa mensagem. Que o seu Espírito Santo possa ministrar profundamente, exortando, corrigindo, edificando, consolando, fazendo aquela obra que só o Senhor pode e sabe fazer muito bem. Ó Deus, que apesar do mensageiro nessa hora, que a sua mensagem possa calar profundamente em nossa alma, e que tudo seja para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, eu louvo a Deus pela liturgia desse culto de hoje. E dentre os hinos que nós aqui cantamos, o de número 147, Vencendo vem Jesus, que cantamos ao início, eu queria chamar a sua atenção para a segunda estrofe e ler novamente os primeiros versos que diz: Neste mundo havemos crentes, de ter sempre algum pesar, mesmo lutas, dissabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. E esses primeiros versos, meus irmãos, eles coincidem, eles coadunam, eles concordam com o tema dessa mensagem nessa noite. E o nosso tema é: como ter um coração tranquilo no mundo conturbado. Como ter um coração tranquilo no mundo conturbado. Eu queria pensar com vocês sobre essa temática baseado nestes versículos.
E a palavra conturbado significa alterado, agitado, aquilo que está alvoroçado, confuso, desassossegado, inquieto, perturbado. Como ter um coração tranquilo em um mundo conturbado? E de fato, o nosso mundo está de ponta cabeça, irmãos. Nesse exato momento, pelo menos 5 guerras estão acontecendo simultaneamente no mundo, conflitos bélicos. É claro que as notícias chegam para nós e recentemente o foco tem sido dado nesse último conflito que já dura mais de um mês, entre Israel e Hamas. Mas quando olhamos para o mundo, nós de fato vemos que o mundo está conturbado. E partindo do olhar macro, vindo para o micro, passamos pelo nosso Brasil e olhamos para o Brasil e nós vemos que o Brasil está conturbado. O cenário político, econômico, a própria igreja evangélica, tão assediada, tão atacada por tantas heresias, por tantos falsos mestres, pseudos apóstolos, tantos pregadores da televisão, da internet, que tentam de alguma forma mercantilizar o evangelho, sucatear a fé cristã, e de alguma forma eles tentam, pregando as suas falsas doutrinas, eles tentam de alguma forma sujar o nome de Cristo, e fazem isso ainda em nome de Deus. A igreja brasileira, o Brasil está num momento conturbado. Mas quando olhamos também para o nosso mundo particular, então saindo do macro para o micro, cada um de nós, como indivíduos, no nosso mundo, temos o que a letra do hino 147 aqui, que cantamos e que falamos já nessa introdução, menciona, não é? No nosso mundo, nós temos dissabores, não é mesmo? Lutas, cada um sabe o sapato apertado que calça, e tudo isso faz, meus irmãos, que o nosso coração, vez por outra, se agite, se inquiete, se perturbe. Mas quando nós olhamos para João e para o mundo de então, o mundo de primeira epístola, final do primeiro século da igreja, da era cristã, ali nos anos 85, 90, 95, a data da escritura dessa epístola, nós vemos que já naquele tempo também o mundo estava alvoroçado e a igreja também já estava sendo de alguma forma atacada pelas heresias, pelo proto-gnosticismo. Na verdade, o gnosticismo ele se avoluma no segundo e no terceiro século, mas já no finalzinho do primeiro século, aqui na época de João, ele já estava despontando, crescendo. Heresias como o docetismo também ameaçavam a igreja e de alguma forma alvoroçavam o coração dos crentes. E então João escreve essa primeira epístola para fortalecer a fé daqueles que já haviam crido no Senhor Jesus. João escreve a sua epístola, então, para dar aquela substanciação, para dar aquela segurança na igreja, nos crentes, de que estavam firmes no Senhor Jesus, para fortalecer a sua alma, robustecer o seu espírito, para avivar o seu coração. E eu desejo que nessa noite essa mensagem realmente fale na sua vida. Eu não sei como está o seu mundo, aqui e agora, mas eu quero chamar a sua atenção, porque ao olharmos para esse texto e para o exemplo de João, nós vamos aprender como ter um coração tranquilo no mundo conturbado. João, ele nos dá aqui pelo menos 3 lições, em 3 expressões que aparecem nesse texto. E eu chamo a sua atenção no versículo 19, para a expressão perante ele. Quando João, ele menciona essa expressão perante ele, ele nos ensina aqui a primeira lição para como ter o coração tranquilo no mundo conturbado. E a lição é essa: aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. Perante Ele, diz o apóstolo. Aproxime-se de Deus. Proste-se perante Ele.
Devo dizer-lhes, a bem da verdade, que há duas possíveis explicações para essa expressão perante ele. Há alguns teólogos que apontam e usam um argumento escatológico, não é mesmo? Dizendo que essa expressão se refere ao tempo futuro, ao dia do juízo final, quando os homens comparecerão perante Deus. Por isso, então, perante ele, ali para a ocasião do julgamento divino. Mas também existe um outro argumento que aponta para a vida de piedade cristã, a vida de devoção com Deus. E, inclusive, o Dr. Augusto Nicodemos, quando escreve o seu comentário à Epístola de João, ele advoga de que essa expressão perante ele é uma referência ao crente que se prostra diante de Deus através dos meios de graça, e que pela mediação de Jesus Cristo, pela oração, pela palavra, pelo Espírito, se apresenta diante de Deus, buscando nele encorajamento, vigor, força, e somente através do Senhor Jesus, como nós também lemos na liturgia do culto hoje, por causa de Jesus, temos acesso ao Pai. Então, perante Ele, perante Deus, em comunhão, em piedade, em devoção, em busca, em santidade, através dos meios de graça, através do Senhor Jesus. E João, ele não está sozinho nessa lição, nesse ensinamento. O apóstolo Tiago, também quando escreveu na sua epístola, lá no capítulo 4, ele pregou dizendo: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. O escritor aos Hebreus, quando no capítulo 10, a partir do versículo 19, ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Aproxime-se de Deus com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Como ter um coração tranquilo num mundo conturbado? Aproxime-se de Deus. Isso não quer dizer que você não terá mais problema. Isso não quer dizer que tudo vai dar certo e você vai estar em um mar de rosas. Não. Mas quanto mais próximo de Deus, quanto mais íntimo do Senhor, quanto mais parecido com Ele e forjado ao nível das Escrituras e amalgamado aqui na vida espiritual, meus irmãos, com a essência do Evangelho, e quanto mais a altura da estatura do varão perfeito, quanto mais próximo de Deus, tanto mais o nosso coração estará tranquilo e descansado no Senhor. Eu não sei como está o seu mundo, na sua vida financeira, na sua vida familiar, no seu relacionamento, como marido, como mulher. Eu não sei quais são as inquietudes da sua alma, quais foram os problemas e os desafios que você enfrentou nessa última semana. Eu não sei quais são as preocupações que você vai enfrentar a partir de amanhã no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, aquilo que enche o seu coração de medo, de ansiedade. Mas uma coisa eu sei e digo para você nessa noite: aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Jesus, aproxime-se do Espírito Santo, aproxime-se de Deus com fé, como a Bíblia diz que aquele que se acerca a Deus necessita crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Aproxime-se de Deus, que essa palavra possa falar ao seu coração e que ao terminar esse culto nessa noite, você saia daqui mais desejoso, mais desejosa, mais determinado a uma vida de consagração, de oração, de busca, de mais leitura da palavra de Deus, a uma vida de mais piedade, de mais santidade, uma vida mais próxima de Deus.
Como ter um coração tranquilo num mundo conturbado? Coloque-se perante Ele. Aproxime-se de Deus. Essa é a primeira lição que João nos dá nessa noite. Mas o texto diz no versículo 20 uma expressão que é: Deus é maior. Deus é maior. É a mesma expressão que aparece um pouquinho mais na frente no capítulo 4, também no versículo 4, quando ele escreve: filhinhos. João escreve: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós. A segunda lição de João para nós nessa noite é: creia na grandeza de Deus. Deus é maior. Creia na grandeza de Deus. Há uma exortação de Moisés, eu queria ler com você nessa noite, para você. Uma exortação que Moisés deu no livro de Deuteronômio, se você quiser me acompanhar, ou se você quiser ler aqui a projeção, no capítulo de número 11, é muito significativo. Deuteronômio 11, 1 e 2, falando sobre a grandeza de Deus. O conselho de Moisés para o povo, e por extensão para nós como igreja do Senhor, é: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e de todos os dias guardarás os seus preceitos, seus estatutos, seus juízos e os seus mandamentos. E aí vem o versículo 2. Veja, igreja: considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus, considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão, seu braço estendido. Como ter um coração tranquilo num mundo conturbado? Aproxime-se de Deus, creia na grandeza de Deus, porque se o teu coração te condena, maior é Deus. Creia na grandeza de Deus. O seu problema é enorme, é insolúvel, é impossível. Creia na grandeza de Deus, porque Lucas 1:37 vai dizer que para Deus todas as coisas são possíveis. Creia na grandeza de Deus. Deus é grande, meu irmão. Deus é grande, minha irmã. Creia na grandeza de Deus. Deus é grande em sabedoria, Deus é grande em força, Deus é grande em poder, Deus é grande em majestade, Deus é grande em autoridade, Deus é grande em fidelidade, Deus é grande em bondade, Deus é grande em poder, Deus é grande em soberania, Deus é grande em grandeza. Creia na grandeza de Deus e descanse o seu coração. Descanse o seu coração. Em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, disse o Senhor. Creia em Deus e crede também em mim. Como ter um coração tranquilo num mundo que está de ponta cabeça? Creia na grandeza de Deus. Mas há uma terceira e uma última lição de João para nós, e é uma terceira expressão que aparece ainda aí no texto lido, e a expressão é no finalzinho, quando ele disse, no capítulo 3 ainda, no versículo 20, diz assim, falando sobre Deus: Ele é maior do que o nosso coração e, portanto, continua falando de Deus. Aí uma conjunção, está ligando, falando de Deus, que Ele é maior e conhece todas as coisas. Então, descanse na soberania, na onisciência de Deus. Descanse na onisciência de Deus. Ele sabe todas as coisas. O texto não diz que Ele sabe a maioria das coisas. Não diz que Ele sabe algumas coisas. Algumas coisas mais importantes. Não. Ele sabe todas as coisas. Então, crente, irmão, irmã querida, descanse na onisciência de Deus.
Pastor, eu tenho um problema, o senhor não sabe como que está lá na minha casa, a minha família. Eu não sei, mas Deus sabe. Descanse na onisciência de Deus. E essa expressão, quando fala, conhece todas as coisas, aponta exatamente para esse atributo da soberania de Deus. A teologia reformada nos ensina que a onisciência de Deus é um dos seus atributos incomunicáveis. Ela está ligada diretamente à sua onipotência, à sua onipresença. João Calvino, quando escreveu, falando sobre a onisciência de Deus, ele diz que a onisciência é aquele atributo pelo qual Deus, de maneira inteiramente única, conhece a si mesmo, conhece a si próprio e conhece todas as coisas possíveis e reais num só ato eterno e simples. Deus é onisciente, Deus é soberano. Nós lemos na teologia de Luiz Berkoff, quando escreveu, na sua teologia, dizendo que acerca da onisciência de Deus, ele diz que é a perfeição por meio da qual ele, Deus, de maneira singular, conhece a si mesmo e todas as coisas possíveis e reais. Então, meu irmão, descanse na onisciência de Deus. Que essa palavra venha produzir fé no seu coração. Que essa mensagem nessa noite venha extrair da sua alma toda ansiedade, todo medo, toda preocupação. Acerque-se a Deus e coloque-se perante Ele. Creia na grandeza de Deus e descanse na onisciência do Senhor. Meus irmãos, é lindo quando nós estudamos sobre a onisciência de Deus, sabe? E quando nós paramos para meditar nas Escrituras, pensando nesse atributo maravilhoso, nós aprendemos algumas características interessantes. Eu gostaria de mencionar pelo menos 3 sobre a onisciência de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus, ele é inato e imediato. O conhecimento de Deus é inato e imediato. E Paulo vai falar sobre isso lá também em Romanos, que inclusive foi lido hoje também, capítulo 11, versículos 36, no 35 e no 34 também Paulo fala que o conhecimento de Deus, a onisciência de Deus, ela é imediata e ela é inata, ela não resulta de observação, ou de um processo, de um raciocínio lógico. Deus não precisa ir aprendendo as coisas, não. E Paulo faz aquela pergunta famosa e clássica: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Não. Dele, por meio dele, para ele. São algumas coisas. Amém? Não, são todas as coisas. O conhecimento de Deus, ele é inato e imediato. Mas em segundo lugar, nós aprendemos nas Escrituras que o conhecimento de Deus, ele é simultâneo. Ou seja, não é sucessivo, não. Deus conhece as coisas de uma só vez e na sua totalidade, e não de forma fragmentada, uma após a outra. Não. Isaías 40, 28. Então o conhecimento de Deus, ele é, meus irmãos, simultâneo. Mas em terceiro lugar, o conhecimento de Deus, ele é completo. Deus não conhece as coisas parcialmente, mas plenamente. E o salmista lá no Salmo 147, 5, ele declara dizendo: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu conhecimento, diz o salmista, não se pode medir. Ainda no livro de Provérbios, quando lemos lá no capítulo 15, no versículo 3, vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo que os olhos do Senhor estão em todo lugar
contemplando os maus e os bons. O conhecimento de Deus, ele é completo. Nada foge ao seu conhecimento. Portanto, meu irmão, minha irmã, descanse na onisciência de Deus. O seu Deus sabe de tudo. O autor em Hebreus, ele usa uma expressão maravilhosa, falando que todas as coisas estão descobertas e patentes, nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. O conhecimento de Deus, portanto, meus irmãos, ele é abrangente, exaustivo, simultâneo. Deus conhece todas as coisas, todas as circunstâncias. Que isso possa produzir fé na sua alma, mais ainda. E que você possa então descansar na onisciência de Deus. E saber que mesmo que você não tenha a menor noção das coisas, o seu Deus sabe de todas elas. Como ter um coração tranquilo em um mundo conturbado? Descanse na onisciência de Deus. Eu queria deixar essa mensagem de maneira bem simplória, bem objetiva para o seu coração nessa noite. E que o Espírito de Deus possa aplicar a sua vida. Que você possa sair daqui hoje, meu irmão, minha irmã, jovem, adulto, você que está ouvindo essa palavra, que você possa ser edificado, edificada, e sair daqui mais amante das Escrituras, mais amante de Deus, e com esse desafio, com esse convite no seu coração e na sua alma, de viver o dia de amanhã um pouco mais próximo de Deus do que você viveu no dia de hoje. Crer um pouco mais na grandeza de Deus do que você creu até hoje. E descansar o seu coração na onisciência, na soberania de Deus. Foi cantado também um hino na liturgia que fala sobre essa soberania de Deus, né? Sobre o seu poder no mundo, né? Ele é o dono, Ele é o Criador, Ele é o Senhor do mundo. O universo está em suas mãos. E Paulo vai dizer ainda em Romanos, que aquele que nem ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Como ter um coração tranquilo em um mundo conturbado? Aproxime-se de Deus. Creia na grandeza do Senhor e descanse na soberania de Deus. Essa era uma mensagem que nós pregávamos a menudo, ou seja, com frequência, para uma senhora chamada Glória Lopes, lá em Montevidéu, no Uruguai, nos anos que trabalhamos lá, de 97 a 2011. E com essa história eu concluo essa mensagem, é apenas uma ilustração. Mas a Glória Lopes foi alcançada pelo Evangelho e veio com as suas filhas, com os seus filhos. Ela tinha 3 filhos, a Silvia, o Martim e o Geraldo, né? E ela dizia: pastor, o senhor não sabe o tamanho do meu problema. Meu esposo é alcoólatra. Meu esposo, o nome dele é Antônio. Pastor, ele é viciado. E ele sofre, e nós sofremos. E nós pregávamos para ela essa mensagem desse Evangelho que é poderoso. Glória, creia em Deus, creia na soberania de Deus, confie no Senhor. E ali orando e pregando e convidando o Antônio para ir à igreja, para ouvir. Mas ele, como disse, era um escravo da bebida, do álcool, do vício. O Antônio saía do serviço dele, irmãos, ele ia parando de bar em bar, até chegar em casa. Às vezes não chegava, às vezes tinha que ser carregado. Mas, meus irmãos, a perseverança na oração, a perseverança na pregação do Evangelho, e Deus, que sabe todas as coisas, sabe também o tempo de agir na história de cada um dos seus eleitos, dos seus escolhidos. E Deus escolheu o dia certo
para falar ao coração do Antônio, para soprar naquele que estava morto o espírito de vida, e o Espírito Santo regenerou o Antônio. Ele creu no Evangelho, reconheceu que era um pecador, foi abraçado pela graça de Deus. E no ano passado a Glória mandou para a gente um vídeo da cerimônia de batismo de Antônio lá no Uruguai. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei como está o seu mundo, mas eu quero te dizer nessa noite: creia na grandeza de Deus. Descanse na soberania do Senhor. Ele conhece tudo, inclusive o tempo. Inclusive o tempo de agir, de atuar, de responder à oração que você tem feito ao longo de tantos esses anos. E nessa noite, Ele nos fala através da sua palavra. Portanto, perante Ele, Deus é maior. Ele conhece todas as coisas. Quero te convidar a ficar de pé, por favor, para que possamos orar juntos. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, que você tenha liberdade de expressar a Deus uma vez mais em oração. E alguém pergunta: pastor, mas se Deus já conhece tudo, para que eu devo orar? Para que eu preciso de orar? E alguém perguntou para um crente, dizendo: o que você ganha quando você ora? Eu achei interessante, lendo esse testemunho. Ele disse assim: olha, eu não ganho nada, eu perco. Eu só perco. Quando eu oro, eu perco a minha ansiedade, eu perco o peso das preocupações, porque eu deposito tudo nos pés do Senhor. Então eu te convido a perder nessa hora. Perder inclusive o medo de orar e de confiar e de entregar tudo nas mãos dEle. Pai bendito, nós, uma vez mais, rendemos ao Senhor graças. O nosso coração, Senhor, ele está grato a Ti. E falta-nos palavras, o nosso léxico não é suficiente para expressar e para exteriorizar a gratidão do nosso coração, porque o Senhor nos alcançou com a Sua palavra. O Senhor nos deu Jesus para morrer na cruz, para pagar o preço pelos nossos pecados, e Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, e Ele vive e reina para sempre, e está sentado aí, ó Deus, ao seu lado, intercedendo por nós. Portanto, que o Senhor possa interceder agora por este irmão, por essa irmã, por este família, por essa dona de casa, por este jovem, Senhor, que tem no seu coração preocupações, ansiedades, problemas, situações e tantas coisas que faz o mundo estar de ponta cabeça, Senhor. O Senhor conhece os teus servos que têm tentado, que têm se esforçado, e que muitas vezes falta, ó Deus, a força e a fé, e diante de tanta coisa, às vezes, Senhor, a fé vem claudicando, vem se esfriando, e já perde a vontade de orar, de ler a Bíblia, e já não quer mais vir na igreja, e já se afasta, e já se enfraquece. Quantos, Senhor, estão espiritualmente fracos e doentes, e quantos dormem? Senhor, mas nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder da Sua palavra e pelo poder que há em Cristo Jesus, que o Senhor venha tocar no coração desta pessoa, deste irmão, desta irmã, deste ouvinte, Senhor, com o Seu toque poderoso de graça, de fé e de bondade, trazendo paz, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.